Oi, pessoal. Eu sou a professora Jaqueline Gomes Jesus, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu quero trazer uma pergunta para vocês. E se uma nova geração de profissionais for perdida? Isso é o melhor para o Brasil? Vocês viram a propaganda do Enem que o governo colocou? O Ministério da Deseducação está estimulando que os estudantes que são candidatos ao Enem façam inscrições digitais agora, de 11 a 22 de maio. O que vocês acharam dessa propaganda? Muito bem feita, não é? Com jovens que têm acesso total à internet, que usam equipamentos de altíssima qualidade e que dizem para você que você tem que se virar, que você tem que ler os livros, acessar a internet e ter apoio de professores. Olha só que interessante. Para quem é essa propaganda? Vamos então começar a aula? Vamos refletir sobre esse material do governo da deseducação? Vocês sabem que o governo federal, o governo Bolsonaro, ele tem se desresponsabilizado da vida das pessoas. Inclusive tem se reunido com industriais, com grandes empresários, pensando na volta das pessoas ao trabalho, num contexto de pandemia em que milhares estão morrendo. É um governo que não se importa com a vida das pessoas, pelo menos não das pessoas de todos os brasileiros. E, nesse sentido, tem sido realmente um grande defensor dos interesses econômicos, que não do povo, que não da vida. É um governo inimigo da vida. Por isso que eu repito sempre, não é uma questão apenas partidária, é uma questão política da vida de nós, de todos os brasileiros, principalmente os mais carentes, os negros, as populações discriminadas, que não têm acesso aos meios de comunicação, que não têm acesso à internet e que nem podem ir nas escolas para ter um posto avançado para se inscrever, porque senão vamos ter aglomeração. É uma questão em defesa da vida de todas, de todos, de todes. Parece que a gente, e realmente a gente não tem, o governo Bolsonaro deixa bem evidente isso, ele não está se preocupando em fazer um plano efetivo de organização e preparação para esse Enem. Simplesmente quer que as pessoas se responsabilizem, ou seja, ele joga a responsabilidade no colo de estudantes, que boa parte são estudantes carentes, gente, estudantes que moram em favela, em comunidade, que não têm acesso a computador e que geralmente não têm acesso nem a comida na casa, que está precisando de cesta básica. Quem não sabe disso, eu tenho acompanhado diariamente centenas de casos, pelo menos só aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho visto no Brasil inteiro, de pessoas precisando de cesta básica. Então, o estudante que é mostrado na propaganda do Enem, uma propaganda muito bem feita, digna dos feitos dos propagandistas nazistas, que sabiam fazer muito bem manipulação da informação em função dos interesses deles, que eram interesses que se diziam pela vida, mas eram contra a vida das pessoas. Essa propaganda, ela expressa muito bem o público ao qual é direcionada, que é o jovem preponderantemente branco, que é o jovem que tem acesso a livros, que tem acesso à internet e que tem professores à sua disposição para ficar dando ensino remoto, porque educação à distância tem que ser planejada. Isso não tem ocorrido. Educação à distância, EAD. Na real, sendo bem didática como professora, o que tem ocorrido é ensino remoto. Muitos professores, inclusive, nem têm estrutura para dar essa educação remota, gente. Não é todo mundo como eu, por exemplo, que tem um acesso a um computador, no caso aí um celular em que eu estou gravando, e estou colocando, inclusive, em cima de um monte de livros, para vocês poderem entender a situação. Enquanto os colegas que estão na propaganda, o governo coloca jovens, que isso é mostrado na propaganda do governo, que usam tripés profissionais. Eles têm um computador lá, um notebook, que é um Mac. Tem uma menina que tem um Mac. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. É fundamental haver uma atitude das autoridades frente à irresponsabilidade desse governo, porque ele assume, sem usar todas as palavras, que ele governa para alguns. E alguns que têm renda. Para os pobres, para os pretos, para populações excluídas, principalmente aquela que é alvo principal dos discursos do governo, a população LGBT, eles querem a morte. Eles querem que simplesmente eles não tenham condições de se inscrever no Enem. E eu estou fazendo essa mensagem agora porque eu recebi comunicações e pedidos de socorro de jovens carentes, principalmente da periferia aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste, da Baixada,
que não tem condição de se inscreverem, porque o sistema também cai, o sistema não é sólido, a gente viu isso no Enem do ano passado. E mais uma vez, é esse ministro da Deseducação agindo em nome dessa propaganda do governo, que a vida não pode parar, e a vida não para, a vida segue, mas nós temos responsabilidade. E aqueles que foram eleitos, principalmente esse governo federal, deveriam entender que a vida está acima de tudo. A vida de todos, não a vida de alguns. Ele não fala isso, que ele está promovendo e valorizando a vida de alguns. Então é uma propaganda irresponsável. Nós entendemos que é necessário sim que ocorra um exame nacional, mas ele precisa ser planejado, não adianta ser executado num momento de pandemia, sem planejamento e responsabilizando estudantes carentes na sua maioria. A maioria da população brasileira não está entre os 1% que detém mais de 80% da renda brasileira. Então não é com esse procedimento irresponsável que nós vamos mudar. Prestem atenção, é uma propaganda que trabalha realmente com a alienação, muito bem feita para trabalhar a alienação e tentar convencer muita gente de que esse é o caminho. Com um discurso neoliberal de se vire você, porque o governo não tem nada a ver com isso. Então, gente, presta atenção e vamos continuar lutando fora Bolsonaro.